Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma exposição, uma palestra do nosso Instituto Espírita Amigo Germano. O tema de hoje é o capítulo 17, nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título, então, Seres Perfeitos. Mas nas instruções espíritas, então, nós vamos tratar do dever, item 7. E o que é o dever, meus caros irmãos, minhas caras irmãs? O que eu posso dizer acerca do dever que muitos de nós ainda faltamos cotidianamente e não o cumprimos? E vamos tratar também do dever como uma forma de obrigação, é claro. E a obrigação, ela se estabelece de várias formas, ou seja, ela pode ser material e também espiritual. Vamos citar alguns exemplos de obrigações que a gente envolve cotidianamente. Obrigações aos direitos de vizinhança, as relações de pais com filhos, o direito de, então, de pagar uma pensão alimentícia, pagar alimentos para eles, então. A obrigação de nos relacionarmos entre familiares, que não é fácil, é complicadíssimo. A obrigação e o dever de honrar com nossas dívidas, nossos compromissos. A obrigação de no trânsito sermos o que um pouquinho mais respeitosos, cautelosos, pacientes, tolerantes, o que também não é fácil. Mas o Evangelho trata o seguinte ponto do artigo do item 7, como o dever. O que é o dever, então? Seria a obrigação moral da criatura, vejam bem, para consigo mesma, primeiro, e em seguida, meus amigos, para com os demais. O dever é uma lei da vida. Olha aqui, o dever é uma lei da vida. É uma lei da vida e também uma lei da sociedade. Ele se encontra nas mais íntimas particularidades, como nos mais atos elevados. Quero aqui falar, então, apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. É óbvio que no Evangelho nós vamos tratar o quê? O dever das relações entre o espírito e a nossa existência, entre o que estamos fazendo aqui e o que pretendemos. Isto que é relevante para que nós possamos compreender um pouquinho mais das nossas obrigações espirituais. O dever é de conhecermos nós mesmos, de sermos amigos, caridosos para alguns outros, dentro das nossas limitações e dentro das nossas possibilidades, que somos seres imperfeitos. E se estamos aqui, num mundo também perfeito de provas e expiações, sabemos que, assim como temos direitos, também temos deveres. Mas às vezes é mais fácil nós buscar os nossos direitos, em vez de cumprir os nossos deveres. E vejam bem, portanto fala o Evangelho, que na ordem dos sentimentos, meus amigos, o dever é muito difícil de ser cumprido, por se acharem antagonismos com as seduções dos interesses do coração. Era mais fácil nós termos direitos e reivindicarmos nossos direitos do que trabalharmos os deveres inerentes ao nosso espírito, ao conhecermos a nós mesmos, ou seja, a vermos as nossas imperfeições e trabalharmos nelas. E aí o Evangelho fala assim, o dever íntimo do homem, fica entregue ao seu livre-arbítrio. Ou seja, vamos trabalhar o dever dentro do nosso livre-arbítrio, dentro das nossas limitações e das nossas possibilidades. Se sabemos até onde possamos compreendê-lo e praticá-lo, vamos fazê-lo dentro dessa medida. Não vamos procurar mais além porque não vamos conseguir cumprir com os nossos deveres. E o Evangelho diz assim, o aguilhão da consciência, meus amigos, guardião da probidade interior, veja bem, conhecer a nós mesmos. O adverte e sustenta, olha aqui, o adverte e também sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e das nossas paixões. Fielmente observados, irmãos, o dever do coração eleva o homem, eleva. Quando nós temos uma vibração elevada, positiva, um astral elevado, numa boa roda de amigos que só procura coisas boas, salutares, nós percebemos que ali também está imbuído intrinsecamente o nosso dever. Nossos direitos estão ali, mas também nossos deveres. E somos cada vez mais imbuídos para que possamos honrá-lo e cumpri-lo. Para que outros também não vão dizer, pô, esse rei só quer direitos e as obrigações deles aonde que estão? Aí o Evangelho trata assim, fielmente observado, meus irmãos, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão,
onde ele começa e onde termina. O dever começa, segundo o nosso Evangelho, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o senso. É aquela velha máxima, né? Meu direito vai até onde termina, começa o direito do meu vizinho, do meu próximo. Ou seja, a minha cerca do meu boizinho que está lá no pasto termina onde começa a propriedade do meu outro vizinho. Vamos viver em harmonia, vamos respeitá-la, é óbvio. Vivemos em sociedade. Então, ali começa a nosso direito, termina o nosso direito e começa o próximo. E o Evangelho diz assim, ó, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Portanto, somos todos imperfeitos, nascidos ignorantes, estamos aqui trabalhando o nosso processo evolutivo interior. Assim, pequenos ou grandes, como diz o Evangelho, ignorantes ou instruídos, meus irmãos, todos sofrem as mesmas causas, as mesmas dificuldades, as mesmas particularidades, a fim de que cada um julgue em sã consciência, veja bem, o mal que pode fazer. Não existe um mesmo critério para o bem, segundo o Evangelho, porque os critérios são relativos, não são absolutos, irmãos. Não vamos acordar de manhã e achar critérios específicos e absolutos para as nossas obrigações. São relativas, depende do nosso processo evolutivo e das relações que nós vamos termos. A igualdade, isso sim, segundo o Evangelho, é diante da dor uma sublime providência, que Deus, veja bem, Deus, quer que a todos seus filhos sejam iguais, instruídos pela experiência comum, que não praticamos então o mal, alegando a ignorância e dos seus demais efeitos. O dever é prático? Claro que é prático, é do dia a dia, é do nosso cotidiano, é da nossa sociedade, das formas que nós vamos nos relacionarmos. Então o Evangelho vai mais além e diz assim, que o dever é o resumo prático, veja bem aqui, de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. E onde que estamos hoje, né, irmão? Se não no meio das angústias das nossas dificuldades materiais e também espirituais. E aí vem a tolerância, vem aquelas virtudes, compreensão, vem a caridade, vem a benevolência, virtudes que nós vamos desenvolvermos nessa vida e nos levarmos para outras existências. Diz mais ainda, que ele é austero e brando, ponta a dobrar-se, meus irmãos, as mais diversas complicações. Mantém que cumpre o seu dever quem ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo o juiz e o escravo da causa própria. Meus amigos, podemos encerrar o dever nesse aspecto, estudando o ponto do capítulo 17 com uma forma assim. Ele é o mais belo guardião da razão. Descende dessa como o filho descende de sua mãe. O homem tem que amar o dever, veja bem, não porque preserva dos males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário aos nossos desenvolvimentos. Não é fácil sermos cumpridores dos nossos deveres, mas estamos engateando, estamos aprendendo. Todos os dias aprendemos, né, meus irmãos? Os nossos relacionamentos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a sociedade que nós vivemos. Assim, o dever está imbuído em conhecermos a nós mesmos e colocarmos em práticas as nossas qualidades morais e espirituais. Sendo assim, encerramos essa palestra e deixamos a todas aí uma oração final do nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano. Vamos cumprir os nossos deveres, ainda sabemos das nossas imperfeições e das nossas incapacidades morais e espirituais. Desejamos a todos muita paz, muita felicidade e uma boa leitura do capítulo 17 do nosso Evangelho acerca do dever. Que assim seja, um querido abraço a todos. Felicidades.